Pois não, Fernando, pois não. Madalena, nesse momento nós temos contato com o secretário da administração aqui de Araraquara, Luiz Zaccarelli, para falar sobre aquele caso do centralizado e o desvio de combustível. É o Luiz? Luiz Zaccarelli. Luiz Zaccarelli, né? Isso. Luiz, eu gostaria que você ouvisse a matéria. O Fernando, o Luiz e a Nancy têm a matéria em mãos. Eu gostaria de saber em que pé está a situação, porque realmente é uma situação que a cidade aguarda com muita expectativa e a imprensa praticamente esquece esses casos, né? Fernando, você começa a contar a história, por favor. Fernando Ferreira. São 5 funcionários, Madalena, vão antecipar a informação da prefeitura que foram presos no dia 5 de maio de 2012, acusados do desvio de 192 mil litros de combustível em 2 anos, após 4 meses de investigação. A denúncia foi feita pelo ex-secretário de administração, Delorges Mano, que foi informado da prática por um servidor. Na época, os funcionários foram acusados de desviar combustível do centralizado municipal. O montante teria sido de 192 mil litros de diesel ao longo de 2 anos. A informação era da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, que fez uma estimativa considerando informações colhidas com testemunhas e provas materiais coletadas no período de investigação. O inquérito foi concluído e o promotor já ofereceu denúncia à Justiça. Os 5 servidores foram presos porque a acusação possuía elementos suficientes para sustentar a acusação. Pelo menos foi o que afirmou na época o delegado Fernando Bravo, da DIG. As investigações apontavam que cada servidor desviava pelo menos 400 litros de diesel por semana. Completando agora pouco mais de um ano, a população questiona como está o caso. Os servidores estão afastados ou retornaram ao serviço? Houve furto ou os funcionários foram acusados sem provas? Se houve furto, como fica o prejuízo que recai ao bolso do contribuinte? Enfim, os funcionários ainda estão presos ou estão em liberdade? São os questionamentos que chegam à redação. Luiz, então você ouviu aí a matéria, né? E claro que muitas vezes a imprensa, ela acaba, vamos dizer, fracassando no acompanhamento de um caso como esse. Mas quando os ouvintes e os leitores começam a perguntar, então a gente fica aí numa situação de ter obrigação, né, de dar uma resposta aos nossos ouvintes. Porque na verdade, na época, né, os funcionários saíram algemados, centralizados. Foram para cadeia, ficaram presos. Agora eu pergunto, eles estão afastados, eles estão respondendo em liberdade, enfim, houve ou não houve desvio? Qual que foi a decisão nessa questão? Em que pé está o processo? Bom dia, Luiz. Bom dia, Madalena, bom dia aos seus ouvintes aí. Eu agradeço a oportunidade de nós podermos esclarecer aí a população alguns pontos com relação a esse assunto aí. A questão aí, esses funcionários realmente eles foram flagrados com essa atitude, roubando, desviando o combustível. Eles ficaram presos por volta de 7 meses, ficaram presos, né? E aí, por uma questão da justiça, eles estão respondendo o processo em liberdade. Da nossa parte aqui da prefeitura, nós temos que esperar terminar o processo na justiça e depois a gente faz um encaminhamento interno através de um processo administrativo disciplinar, um PAD. A gente vai fazer um PAD contra esses funcionários, mas primeiro eu preciso ter o resultado da justiça na sua conclusão em relação a esse processo. Eu não posso também, a prefeitura não pode tomar nenhuma atitude sem antes receber o resultado da justiça. Então o que nós estamos aqui aguardando é realmente a finalização desse processo pela justiça, para que nós iniciemos aqui o encaminhamento do processo interno nosso aqui, que é o PAD, o processo administrativo disciplinar. Eles foram afastados por 180 dias e quando retornaram ao trabalho, nós afastamos por mais 180 dias a bem do serviço público, para que o processo pudesse caminhar de uma forma sem pressão e sem nenhum tipo de interferência dos acusados. Então, atualmente, eles estão afastados do serviço público. Quer dizer, então, que não estão atuando, né? Não estão atuando. Importante. Então, é por isso que é muito bom, né, a gente trabalhar em cima da verdade, perguntando, observando, porque informações maldosas, tá certo, que não chegaram, porque a pessoa não telefona ou não manda o recado querendo saber o que está acontecendo realmente. Então, já telefona dizendo, Madalena, aqueles ladrões de combustível estão de volta ao trabalho, já estão trabalhando e dando ordens, inclusive, lá no centralizado. Isso, olha, é muito duvidoso a gente acreditar nessas questões. Quem lhe disse
Ah, mas está correndo solto na cidade essa informação, então vamos levantar a informação. Então, a informação está aí de forma oficial. Os elementos não estão trabalhando, estão afastados pelo bem do serviço público, até, logicamente, chegar. Agora, se chegar à conclusão da justiça de que eles são inocentes, eles vão retomar as suas ocupações, né? Agora, se ficar confirmado, eles vão embora a bem do serviço público sem receber nenhuma vantagem, pelo contrário, né? Aí podem realmente ser, inclusive, enquadrados e presos, né? Pelo furto como funcionário público. É uma questão muito séria, muito grave, né? Sem dúvida. Agora fica a questão, né? Como fica o ressarcimento do município que teve prejuízo nessa história toda? Não tem ressarcimento. Não cabe ressarcimento? Não cabe ressarcimento, né? Na verdade, eles roubaram um bem público. Então, eles vão receber um processo, estão recebendo um processo criminal, e depois de terminar o processo criminal, eles vão receber um processo interno aqui, que é um processo administrativo disciplinar. Pode ser que na rescisão se chegue à conclusão que eles teriam que devolver algum recurso para a prefeitura. Mas tudo isso eu preciso aguardar o término do processo criminal que está correndo contra eles. Agora, o lamentável, né, a demora que se tem para a decisão judicial de um caso como esse, né? Uma coisa impressionante é a demora que nós temos na justiça do país, né? Uma coisa longa, uma coisa realmente cansativa e que simplesmente, né, coloca o próprio município numa situação delicada, né? Tá certo. Muito obrigado, temos que aguardar, Madalena. Tá certo. Infelizmente. Muito obrigado pela sua informação. Fico à sua disposição aqui, viu?